Reino de Judá, ao sul. O cenário político na região era tenso e tumultuado. Cerca de 2 dezenas de anos após a divisão, em 722 a.C., uma sombra ameaçadora pairou sobre o reino de Israel quando os poderosos assírios marcharam através de suas fronteiras. Essa invasão implacável devastou o reino de Israel e aqueles que conseguiram escapar da fúria assíria buscaram refúgio no reino de Judá, particularmente em sua fortificada capital, Jerusalém. No entanto, o domínio assírio sobre a região seria efêmero. Em 602 a.C., as areias do tempo viram a queda deste império poderoso sendo derrubado pela crescente potência da Babilônia. E em uma reviravolta do destino, menos de 30 anos depois, em 586 a.C., foi a vez de Judá sentir o peso do jugo babilônico. A tragédia se abateu sobre o povo judeu quando o grandioso templo de Salomão, símbolo de sua fé e poder, foi reduzido a escombros. Com sua cidade e templo em ruínas, os judeus foram levados em cativeiro para a distante Babilônia. Mas, como muitos capítulos da história judaica, a esperança ressurgiu das cinzas. Em 538 a.C., o Império Babilônico foi eclipsado pelo crescente Império Persa Aquedêmida. E com esta mudança, veio um líder diferente, Ciro o Grande. Diferentemente dos monarcas que o precederam, Ciro era conhecido por sua magnanimidade. Ele emitiu um decreto permitindo que as nações subjugadas sob o jugo babilônico retornassem às terras e reconstruíssem suas vidas. O povo judeu, com corações repletos de gratidão e determinação, retornou à sua amada Judá. Lá, eles não apenas reconstruíram as muralhas de sua cidade, mas também reergueram as bases de sua cultura e fé. O Templo de Salomão, outrora em ruínas, foi reconstruído e durante esse período de renascimento, os sábios judeus compilaram e escreveram a Torá, um pilar central da fé judaica e parte fundamental da Bíblia judaica. A paisagem do Oriente Médio, com seus complexos emaranhados de alianças e conquistas, mais uma vez mudaria no quarto século antes de Cristo. Uma figura emergiu do oeste, moldando o destino de muitas nações à sua volta. Alexandre o Grande, oriundo da Macedônia. Sua campanha audaciosa viu a queda do vasto império aquedêmida. E com isso, uma nova era helenística se iniciou. Porém, a sombra colossal de Alexandre não se estenderia por muito tempo. Com sua morte precoce, o vasto império que ele havia construído fragmentou-se. Seus generais, antigos companheiros de batalha, dividiram o império em diversos reinos helênicos. Foi nesse cenário que a Judéia, a terra ancestral dos judeus, foi incorporada ao reino Seleucida, em 198 a.C. Essa incorporação alimentou uma crescente tensão cultural. De um lado, os judeus tradicionalistas, de outro, os judeus helenizados, que abraçaram aspectos da cultura grega. Em 165 a.C., um fervor religioso incendiou a Judéia. Os judeus, cansados do domínio seleucida e da influência helenística que ameaçava sua identidade cultural e religiosa, ergueram-se em uma revolta. Esta resistência culminou no estabelecimento da dinastia Asmoneia, um breve, mas significativo período de autonomia judaica. Mas as páginas da história estavam presentes a virar novamente. A expansão do Império Romano no Oriente Médio trouxe a Judéia sob seu controle. Esta ocupação viu não uma, mas 2 revoltas monumentais. A Grande Revolta de 66-73 d.C. teve um fim trágico com a destruição do Segundo Templo. E a majestosa Jerusalém viu suas muralhas ruírem, com exceção do icônico Muro Ocidental. A Segunda Revolta, em 130 d.C., foi ainda mais devastadora, despedaçando a conexão da comunidade judaica com sua terra natal. Paralelamente a esses eventos, o movimento começou a surgir nas sombras da tradição judaica. O cristianismo, que nasceu como uma seita dentro do judaísmo, cresceu e se diferenciou, tornando-se uma força religiosa a ser reconhecida. Com o passar dos séculos, sob os domínios bizantino e visigodo, o cristianismo floresceu e dominou a paisagem religiosa da bacia do Mediterrâneo. E, em um capítulo sombrio, as comunidades judaicas que já haviam enfrentado adversidades de inúmeras fontes, agora enfrentavam perseguições e conversões forçadas. Na aurora do século VII, uma nova força emergiu da Península Arábica, o Islã. Fundado pelo profeta Maomé,
Esta fé rapidamente se espalhou, moldando culturas e influenciando a política em vastas extensões de território. À medida que os exércitos árabes avançavam em suas conquistas, uma relação inesperada se formou. Os judeus que haviam enfrentado perseguições sob os romanos e, posteriormente, sob as administrações cristãs, encontravam-se em uma posição peculiar. Muitos viram a ascensão do poder árabe como uma oportunidade para um alívio, e até certo ponto apoiaram essas conquistas, esperando um tratamento mais ameno e favorável sob os muçulmanos. E de fato, os judeus foram, em sua maioria, tratados com maior tolerância sob o domínio islâmico. Enquanto o Islã expandia seu alcance, os povos do livro, uma referência aos judeus e cristãos que seguiam as escrituras anteriores ao Alcorão, eram frequentemente tratados com deferência em comparação a povos politeístas, que enfrentavam a conversão forçada. Essa era uma abordagem distinta que refletia a reverência islâmica pelos profetas e escrituras anteriores. Em um gesto simbólico do novo domínio muçulmano, a cúpula da rocha foi erguida em Jerusalém, precisamente sobre as ruínas do Segundo Templo. Este magnífico santuário dourado não apenas atestava a influência crescente do Islã, mas também solidificava Jerusalém como um epicentro espiritual para as três grandes religiões monoteístas. A cidade, já sagrada para judeus e cristãos, tornou-se também fundamental para os muçulmanos, que a consideravam o local da ascensão noturna do profeta Maomé aos céus. Assim, o intricado tapeçário histórico e espiritual de Jerusalém se tornou ainda mais complexo e multifacetado, com três das maiores tradições religiosas do mundo convergindo e coexistindo em suas antigas ruas. À medida que o século XX se desdobrava, uma ideia poderosa começou a fermentar: a necessidade de um lar nacional reconhecido para o povo judeu na Palestina. Esta noção, embora inspiradora para muitos judeus ao redor do mundo, encontrou resistência feroz, principalmente por parte do Império Otomano, que então governava a região. Mas a paisagem política estava prestes a mudar drasticamente. A Primeira Guerra Mundial irrompeu, pondo em movimento uma série de eventos e alianças. O Império Romano optou por aliar-se ao Império Alemão, enquanto os britânicos buscavam aliados por todos os lados. Em um movimento estratégico, o ministro britânico das Relações Exteriores, Arthur Balfour, emitiu a famosa Declaração Balfour em 1917, assegurando apoio britânico à criação de um lar nacional para o povo judeu na Palestina. Este gesto visava ganhar o favor e apoio do movimento sionista internacional. No entanto, os britânicos também estavam jogando um jogo duplo. Simultaneamente, incentivavam a grande revolta árabe contra o Império Otomano, fazendo promessas de independência aos árabes nos territórios que seriam libertados. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, a região da Palestina ficou sob o domínio britânico, levando a um influxo crescente de judeus. No entanto, isso também acentuou as tensões entre a população árabe e judaica. Essas tensões explodiram em uma guerra civil, enquanto as promessas conflitantes dos britânicos se tornavam cada vez mais evidentes. Em um momento decisivo, em 14 de maio de 1948, David Ben-Gurion proclamou a Declaração da Independência de Israel. Esta declaração foi recebida com júbilo por judeus ao redor do mundo, mas também acendeu a fúria de seus vizinhos árabes. A Primeira Guerra Árabe-Israelense estourou quase imediatamente, dando início a uma série de conflitos que marcariam a região por décadas. Desde sua criação, Israel enfrentou várias guerras e desafios, incluindo a crise de Suez, a Guerra dos 6 Dias, a Guerra do Yom Kippur e as guerras do Líbano. O conflito israelita-palestino, que tem suas raízes no tumultuado período do meio do século XX e continua a ser uma das disputas geopolíticas mais complicadas e dolorosas do mundo. Contudo, apesar da instabilidade dos conflitos, o Estado de Israel cresceu e prosperou. Seu povo mostrou uma incrível resiliência, com ondas de judeus de diversas partes do mundo fazendo a jornada para se estabelecerem na Terra Prometida. A nação, embora jovem em idade, carrega em si milênios de história, esperança e determinação.